Então vamos lá. A gente vai começar nosso estudo sobre funções inorgânicas. Elas vão ser 4. Vão ser os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Os dois primeiros que a gente vai ver são os ácidos e as bases. Tá? A gente vai ter essas dimensões bem associadas à água, a meio aquoso, ou seja, o meio que tem água. Tá? A gente vai definir um ácido como aqueles caras que vão formar o hidrônio, tá? H3 ou mais, na reação com água. Por quê? Lembra lá, qual é a fórmula da água? H2O. Professor, mas aqui tem H3O e o sinal de mais. Por quê? O ácido vai liberar então o íon, que no caso vai ser um cátion, de H+. Então a carga desse cara aqui fica positiva por causa desse mais, do H+, e como ele está dando um hidrogênio, não vai ser H2, vai ser H3, tá? Então olha só, a gente tem aqui o HF, por exemplo, que é o ácido fluorídrico, e quando ele reage com água, esse hidrogênio vai sair daqui e vem para cá. Olha só, H2 vai virar então H3O+. Então esse cara vai ficar positivo. Se o hidrogênio vai para lá positivo, o flúor que ficou negativo. Tá? Então qualquer cara, quando reage com água, vai liberar um átomo de hidrogênio, cátions de H+, para formar esse hidrônio, ele vai ficar negativo e ele vai ser a gente pode classificar ele como ácido. Exemplos de ácidos, exemplos mais comuns. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, HNO3, que é o ácido nítrico, e HF, que é o ácido fluorídrico. Vocês já vão reparar aqui uma coisa. Todos os ácidos começam com H. Então, se você vê a fórmula molecular de um cara e essa fórmula começa com H, já sabemos que esse cara é um ácido. Ok? Vamos agora para as bases. As bases vão ser aqueles caras que vão sofrer dissociação quando estão em água. E aí eles vão liberar uma hidroxila, que vai ser o OH. Então, ó, eu tenho aqui NaOH, tá? Que é o hidróxido de sódio. Quando ele reage com água, ele vai quebrar a molécula aqui, ó. Então eu vou ter o Na mais e o OH menos. O OH sempre vai ser menos, ok? Então quando eu tenho um cara que quando reage com água libera OH menos, esse cara é uma base. Assim como a gente já pela fórmula molecular a gente identificava que um ácido sempre começa com hidrogênio, a gente consegue reparar aqui que toda a base termina com OH. Olha só, NaOH, que é o hidróxido de sódio, CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Então, a gente examina a fórmula molecular. Se ela começa com H, já identifiquei que ele é um ácido. Se ele termina com OH, já sei que ele é uma base. Se mistura com água, na reação com água, uma substância libera H+, íons de H+, é um ácido. Se ele libera ânions de OH-, ele é uma base. Até aqui tudo bem, pessoal? Dá o feedback aí de vocês. Até aqui, beleza? Sim. Sim. Então vamos lá. A nomenclatura dos ácidos. Como é que a gente vai dar nomes para os ácidos? Tá? Primeiro, vão esses dois tipos de ácidos, que são os ácidos que têm oxigênio e os que não têm oxigênio. Aqueles que não têm oxigênio, a gente vai chamar de hidrácidos. Tá? E aqueles que têm oxigênio, vamos chamar de oxiácidos. Até aqui, beleza. O modo como a gente vai dar nome para esses ácidos vai ser diferente dependendo se ele tem ou não oxigênio. Repara, o hidrácido, que é aquele que não tem oxigênio, a gente vai dar o nome da seguinte maneira. A gente vai dizer que ele é um ácido, vou pegar o nome do elemento e vou acrescentar no final hídrico. Só isso. Então, olha só, exemplo. Aqui, ó, eu tenho um cloro. Então, ó, ácido, nome do elemento, cloro, e termino com hídrico. Então, ácido clorídrico. Aqui eu tenho um iodo. Então, eu digo que ele é um ácido,
nome do elemento iodo, termino hídrico, ácido iodídrico. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente tem o flúor. Digo que ele é um ácido, nome do elemento flúor e termino com hídrico, ácido fluorídrico. Ok? Esse é o jeito que a gente vai dar nome para os ácidos que não possuem oxigênio. Tá, e quando eles possuem oxigênio, como é que a gente vai fazer? A gente vai ver o seguinte. Vai seguir as seguintes regrinhas. Os ácidos padrões de cada família, que é a 14, 15, 16, 17, da palabiológica, vão seguir essa regra em geral. Eu vou pegar o ácido, vou pegar o nome do elemento e vou terminar com ico. Tá? Então, ó, quando eu não tenho oxigênio, eu termino com hídrico. Se eu tenho oxigênio, eu vou terminar com ico. Tá? Então, ó, ácido, qual é o elemento aqui? É o cloro. Termino com ico, ácido clórico. Ácido. Aqui eu tenho um enxofre, que é o S, mas a gente não diz enxofírico, tá? Quando a gente se refere a enxofre, a gente sempre fala sulfo. Sulfo, sulfurado, sulfuroso, ok? É sempre sulfo. Então, ácido sulfúrico. Aqui eu tenho carbono. Então, ácido, nome do elemento de carbono, termina em ácido carbônico. Ok? Mas aí também eu vou ter umas variações, tá? Para outros ácidos que formam com o mesmo elemento central, a gente vai nomear com base na quantidade de oxigênio seguindo a seguinte regra. A quantidade de oxigênio em relação ao ácido padrão. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente viu que cada um desses ácidos aqui, ó, esse tinha 3 oxigênios, esse tinha 4, esse tinha 3. E aí, se eu tenho um HClO2, por exemplo, eu vou ter um nome diferente de ácido clorídrico. Tá? Então, a gente vai primeiro ter que saber qual é o padrão, o ácido padrão. A gente vê o seguinte, se esse cara tem um oxigênio a mais que o padrão, eu vou dizer que ele é um ácido per nome desse elemento. E aí termina em ico. Se ele tem um oxigênio a menos que o padrão, eu digo que é um ácido, nome do elemento, terminação em oso. Se ele tem 2 oxigênios a menos que o padrão, eu tenho um ácido hipo, lembra que hipo é o que está abaixo. Quando eu tenho menos 1, eu sou oso. Quando eu estou abaixo de menos 1, eu sou hipo, nome do elemento, oso. Vamos ver um exemplo. A gente viu aqui, ó, HClO3, que é o ácido padrão, que é o ácido clórico. Aqui, ó, eu tenho HClO4, ou seja, eu tenho um oxigênio a mais. Se eu tenho um oxigênio a mais, eu vou dizer que é um ácido per, nome do elemento, cloro, ico, ácido perclórico. Aqui, HClO2, ou seja, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Isso quer dizer que eu tenho um a menos que esse cara, que é HClO3. Tá? Se eu tenho um a menos que o padrão, eu vou dizer que ele é um ácido, nome do elemento cloro e termina em uso. Ácido cloroso. HClO. Aqui eu só tenho um átomo de oxigênio. Se o padrão era 3, quer dizer que nesse caso eu tenho 2 a menos. Como é que eu dou o nome quando são 2 a menos? De que ele é um ácido, coloco hipo, nome do elemento e terminação em uso. Ou então, você pode ver aqui, ó. Eu só peguei o nome desse cara aqui e adicionei um hipo na frente. Ácido hipocloroso. Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Não? Não. Beleza. Como é que eu vou dar nome para uma base? Para uma base, a gente vai dar nome de um jeito bem mais simples, é mais tranquilo. A gente diz sempre que é um hidróxido de e o nome do cátion. Lembra, o OH sempre sair negativo, então o OH é o ânion. Então, o que está junto com o H vai ser sempre o cátion. Tá? Exemplo, NaOH. Eu tenho o Na, que é o sódio. Como é que eu vou dar o nome? Hidróxido de, nome do cátion, sódio. Hidróxido de sódio. Simples assim. Tá? Então, sempre que eu tenho alguma coisa, o H,
é hidróxido de aquele elemento, sempre. O que pode ocorrer de diferente, tá? Porém, quando o mesmo elemento forma cátions com diferentes cargas, acrescenta-se ao final do nome, em algarismos romanos, o número de carga desse íon. Tá? Ou a gente pode acrescentar o sufixo oso para o íon que tem menos e o sufixo ico àqueles que tem mais. Então a gente tem aqui, ó, os dois, aqui ó, tem o ferro OH2 e ferro OH3. Então ambos seriam, a princípio, hidróxido de ferro. Ó, hidróxido de elemento ferro. Só que aqui, ó, esses dois caras são diferentes por causa do número que eu tenho aqui. Então eu posso dizer que esse é o hidróxido de ferro 2, representando em romano, e esse é o hidróxido de ferro 3, representando em romano aqui o número 3. Tá? Ou eu posso dizer, olha só, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3. Se esse tem 2, esse é o que tem menos. O que tem menos eu termino com oso. Então, hidróxido ferroso, esse tem mais, termina em ico. Hidróxido, elemento ferro, termina em ico. Hidróxido férrico. Ok, pessoal? Até aqui, beleza? Beleza. Então vamos lá. Outras coisinhas que não estão aqui nesse slide, mas estão no nosso livro, que a gente pode comentar. Algumas características ácidos vão ter o gosto azedo, tá? E bases vão ter gostos amargos, vai ser adstringente, tá? É claro que a gente não pode colocar qualquer coisa na boca, tá? Então, não vai ser assim que você vai testar se uma substância é ácida ou se é básica, tá? Vai existir algo que a gente usar para medir acidez ou basicidade. Lembrando também que uma substância básica também pode ser chamada de alcalina, que é a mesma coisa, tá? Através de um teste de pH. O P de pH é minúsculo e o H é maiúsculo, tá? É o potencial de hidrogenização. É o quanto de hidrogênio esse cara pode liberar. Por quê? A gente viu lá no início que o ácido libera hidrogênio. Então, o pH vai dizer pra gente se esse cara, o quão ácido ou básico esse cara vai ser. A escala de pH varia entre 0 e 14. Então, o meio dessa escala é o 7. Então, se uma substância tem pH igual a 7, ela substância é neutra. Ela nem é ácida, nem é básica. Se o pH dessa substância é menor que 7, ela é uma substância ácida. Se o pH dessa substância é maior que 7, ela tem um pH básico. Tá? Professor, então 6,9 é ácido? Sim, ele é levemente ácido. Ele é quase neutro, mas ele já é ácido. Tá? Então existem níveis de quanto uma substância é ácida ou básica. É por isso que alguns ácidos a gente consegue ingerir e não faz mal. Em outros, não. Tá? Exemplo, todas as frutas cítricas são frutas ácidas. Tá? Outra coisa, a gente consegue anular um ácido acrescentando uma base nele. Ou eu quero anular uma base e eu vou adicionar um ácido nele também. Quando a gente tem azia, por exemplo, o que é azia? É o acúmulo de ácido clorídrico no nosso estômago, que é o ácido estomacal. Tá? Por exemplo, você está mascando chiclete, você está fazendo alguma coisa, que você está enganando o seu organismo, que ele pensa assim, ele está se alimentando. Então eu vou começar a fazer ácido estomacal para digerir esse alimento. Só que não existe nenhum alimento ali para ser digerido. Então esse ácido vai começar a desgastar aos poucos a sua parede intestinal, tá? Isso pode ser causado também por estresse, que é uma das causas, por exemplo, de gastrite, tá? Então, para combater essa acidez, o que a gente tem que fazer? Ingerir uma base para uma anular a outra. Então, os antiácidos que a gente toma, na verdade, são bases, são substâncias básicas que a gente está acrescentando ali para uma anular a outra. Então, a reação de neutralização, que é esse nome que a gente dá, é uma reação entre um ácido e uma base. Observação: a reação entre um ácido e uma base sempre vai formar duas substâncias, sal e água. Tá? Sempre. É por isso que quando a gente escova o dente, a gente sente um gosto diferente logo após quando vai comer alguns doces, por exemplo.
Por quê? A nossa saliva, assim como a substância que vai ser secretada pela cárie, são substâncias ácidas. Então, para combater essa acidez e para proteger o esmalte do nosso dente, entre outras coisas, a pasta de dente é uma substância básica para uma anular a outra. E o pH da sua boca fica mais próximo de ficar um pH neutro. Se eu estou fazendo uma reação de neutralização na minha boca, então, adicionando uma base num ácido, eu estou formando na minha boca água e sal. E é por isso que o gosto desse alimento vai ficar diferente, porque eu tenho sal na minha boca. É como se você pegasse o sal e adicionasse um copo de suco, um pão doce. Vai ficar um gosto diferente, justamente por conta disso. Então, a reação de neutralização sempre vai formar água e sal, tá? Outra coisa, como eu sei, além de saber no pH, o quão forte é um ácido. A gente vai ver essa parte lá na página 320 e 321. Tá? Na página 321, especificamente, vocês vão ver o seguinte. A gente vai ter um oxiácido, tá? Ou seja, um ácido que tem oxigênio forte quando a gente tem que Y menos X é maior ou igual a 2. Moderado quando esse valor for igual a 1. E fraco quando for igual a 0. Tá? O que é X, o que é Y? Vocês vão reparar aí, ó, que eu tenho X sendo o valor de oxigênios que esse oxácido tem. E Y, tá, é o valor de hidrogênio. Então, você vai pegar o número de oxigênio, diminuir pelo hidrogênio. Se esse valor for maior ou igual a 2, é um ácido forte. Se esse valor for igual a 1, é um ácido moderado. E se esse valor for 0, quer dizer que é um ácido fraco. Ok? Então, assim a gente pode ver. Então, a gente vai ver a proporção entre oxigênio e hidrogênio. Exemplo aqui, ó. Eu tenho 4 oxigênios, H2SO4, e 2 hidrogênios. 4 menos 2, eu vou ter 2. Então, um valor maior ou igual a 2, eu sei que é um ácido forte. Então, ó, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é um ácido forte. Ok? Outro oxácido que a gente tem aqui é o ácido nítrico, onde eu tenho 3 oxigênios e um hidrogênio só. 3 menos 1, 2. Então, eu sei que esse cara também vai ser um ácido forte. Ok, pessoal? Outra coisa, os ácidos vão ser bons condutores de eletricidade, justamente porque eles estão transferindo aqui, ó, esses elétrons, tá? Então, ácidos em solução aquosa são bons condutores de eletricidade, tá? E aí, além disso, lá na nossa página 322, ele vai fazer essa correlação, dizendo o seguinte: quanto mais forte o ácido, maior a condutibilidade elétrica nessa solução. Então, quanto mais forte é o ácido, mais elétrons ele consegue passar, maior fluxo de eletricidade que a gente vai ter. Ok? Daqui, pessoal, alguma dúvida? Não? Então, ó, eu vou pegar esse vídeo. Nenhuma. Tá. Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui para ver vocês. A gente vai... Eu vou depois pegar esse vídeo, upar e deixar disponível na nossa plataforma. Lá no mural, onde tinha a descrição do que a gente ia ver hoje, vai estar esse link, tá? Vocês vão reparar que ele vai estar lá daqui a pouco já, mas ainda não, você não consegue assistir o vídeo, porque eu consigo gerar o link antes mesmo do vídeo terminar de subir no YouTube. Depois que ele terminar de subir no YouTube, se você der um F5, você consegue assistir sem problemas, tá? E na aba de atividades, eu vou colocar lá os exercícios da aula de hoje. E por lá, em resposta lá, vocês vão ver essas atividades realizadas, ok? Eu vou parar de gravar aqui nesse momento.